está oficialmente aberto. Hoje, dia 18 de junho de 2026. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, gente, vamos lá para nos hidratarmos. Vamos nos hidratar? Vamos nos hidratar com uma deliciosa geladinha. E não se esqueça da novidade, a sardinha. Sim, a sardinha empanada com vinagrete. Isso, não fique panguando em casa. Vá ao Naldo, se hidrate com uma geladinha e se alimente com uma sardinha com vinagrete. Ok? Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, estamos regressando ao quadro Verdade Alienígena, no caso, ao estudo deste livro aqui, UFOs Captados por Câmera, do grande mestre Ryuho Okawa. E vamos dar sequência à questão do dormifone. Mas antes de ir adiante, a gente tem que entender uma coisa, que é muito questionado isso, erroneamente. Vocês vão ver, na sequência eu já mostrei uma parte no último programa da série, e estou encerrando agora, onde vou dar mais demonstrações da eficiência desse sistema. Contudo, quando você procura por ele, até no chat GPT, ou no Gemini, ou Gemini, como fala o Alan dos Santos, que nos Estados Unidos chamam Gemini, que é Gemini. Mas a questão é a seguinte, mas isso é um método contestado, cientista sério. Que porra de cientista sério é essa? Que porra de cientista sério é essa? Para com isso, meu. Mas a gente tem que entender que nós vivemos numa era moldada pelo iluminismo. O iluminismo, para desabilitar o que não é do interesse dele, ele passou a fomentar o senso comum por meio de engenharia social. O senso comum é o doxa, é aquilo que todo mundo acredita. Seria a navalha de Ockham da sociedade para resolver os seus problemas. E o problema é que essa navalha precisa ser afiada. A questão é a seguinte, vamos entender a coisa do ponto de vista dos idealizadores do iluminismo, que é acabar com a transcendência. A ideia deles baseia-se no seguinte, em tirar a autoridade de certas pessoas e transferir para outras. E para isso eles criaram o quê? Um fetiche. Fetiche é uma atração de cunho quase sexual. Vocês verem, é uma atração que beira o erotismo. Eles criaram um fetiche por farda, jaleco, diploma, títulos, honrarias e por aí vai.
Eles criaram um fetiche. Isso incutiram isso também da sociedade. Você vê, por exemplo, quando surgiram aqueles padres carismáticos, tinha o padre Marcelo, o padre Zeca, e muitos outros, tinha uma mulherada, principalmente uma mulherada mais velha, que tinha uma tara nesses padres. Você vê que a mulher estava quase gozando só de falar no padre. Por quê? Porque isso faz parte do fetiche. O padre, qual que é a farda do padre? A batina. E por aí vai. Nós vamos conversar muito disso ao término, vocês vão entender por quê, mas isso acabou desabilitando tanto o dorme-fone como outras coisas que são fantásticas. Eu vou falar disso ao término, mas e direcionando na sequência do texto, mas para você ver, nós estamos hoje tratando de ufologia. Dentro da ufologia tem a ufologia casuística. Esse pessoal da casuística, eles têm uma tara também por farda. Vocês não imaginam. Antigamente, o pessoal pegava uma Playboy, lembra da época da Playboy? Pegava uma Playboy, ficava se masturbando com a Playboy. O pessoal da casuística, eles pegam aqueles papéis timbrados, sabe? O carimbo da aeronáutica. O cara goza com o carimbo da aeronáutica. Mas isso aí é parte do quê? Do efeito colateral do iluminismo. Eles não conseguiram acabar com a transcendência como um todo, mas eles conseguiram erotizar a transcendência a ponto de que as pessoas passem a se pegar a coisas que não são o essencial, ok? Passa a se pegar a coisas que transcendem o essencial. Mas vamos ao programa de hoje, conversaremos mais a sequência. Dando sequência ao artigo cunhado de Aprendizado Moderno do Sono, lê-se que foi em 1949 que o feito de Ramon Vinay, um tenor chileno, de aprender uma ópera completa em italiano, sem sotaque, através do aprendizado pelo sono, tornou-se célebre nos círculos musicais. Em setembro de 1950, na revista La Scienza Ilustrada, publicado foi o artigo cunhado de Aprender Dormindo, lendo-se que o cantor Ramon Vinay utilizou a técnica do aprender dormindo com excelentes resultados, pois ele precisava cantar uma parte da ópera Carmen no Teatro Scala de Milão, só que seu italiano precisava ser aperfeiçoado para não correr o risco de um fiasco. Durante uma semana, Vinay ouviu discos que reproduziam a parte que cantaria em italiano, posto que ele os tocava antes de dormir. Lembra-se que eu já falei no último programa, é como uma estrada. Você começa, primeiro é uma trilha, e você vai carpindo aquela trilha, e depois você vai pavimentando. Posto que ele os tocava antes de dormir e regulava o relógio do aparelho para que tocasse repetidamente durante a noite. Sim, ele não toca direto, ele vai de tempo em tempo tocando a parte. Ele era um disco de vinil, com agulha, tudo, e ele acionava o disco a cada 30 minutos, tal, porque isso daí é um estímulo que ele vai jogando na mente da pessoa. A ideia é que a pessoa não se incomode, embora gere um incômodo quase imperceptível não porque ela está recebendo o som, mas ela não acorde. Aquilo só vai vamos dizer assim, importunando delicadamente, certo? Vamos lá. Posto que ele os tocava antes de dormir e regulava o relógio do aparelho para que tocasse repetidamente durante a noite. Ao fim da semana, qualquer traço do sotaque espanhol havia desaparecido de sua voz. Vendo? Por quê? Ele deixou de falar espanhol. Ficou que nem aquele jogador de futebol brasileiro que vai para o exterior e esquece da língua. Não é só jogador, não. Tem uns trouxas que ficam no exterior, começam a falar com sotaque. Não. Ele simplesmente foi se habituando à pronúncia daquelas palavras no italiano original. Ele não passava pelo filtro da língua materna dele. Não, aquilo lá já era um outro filtro mental, uma outra estrada já pavimentada para ele trilhar.
De volta ao texto do artigo Aprendizado Moderno do Sono, uma reportagem de 6 de julho do New York Times informa que o código Morse foi ensinado a cadetes adormecidos. E, em 1952, a revista Psicologia Experimental relatou testes que haviam sido conduzidos na Universidade George Washington, onde alunos aprenderam chinês durante o sono entre as 2h30 e as 3 da manhã. Ó, atenção agora, isso aqui que chama-se teste de controle. Teste de controle, que não foi feito na pandemia. Falaram que fizeram, mas era conversa mole. Que teste de controle se faz assim, ó. Para tal, os alunos, esses que aprenderam chinês, os alunos foram divididos em 3 grupos. O primeiro ouviu as palavras em chinês, mas com as palavras equivalentes erradas em inglês. Sim, em chinês era cachorro, em inglês era sorvete, só para criar um problema cognitivo para ele. O segundo ouviu as palavras em chinês e seus equivalentes corretos em inglês. E o terceiro ouviu valsas de Strauss. Ok? Um grupo foi apresentado a coisa errada, outro grupo a coisa certa, e um terceiro grupo algo que não tinha nada a ver com os dois. Atenção, conclusão. O primeiro grupo, aquele que ouviu chinês com as palavras erradas, o primeiro grupo precisou de 11,1 repetições, são aulas, é a média que deu, 11,1 repetições para aprender. 11,1. O segundo, com as palavras certas, o segundo dominou-as em apenas 5,6 repetições. E o terceiro precisou de 17,7 repetições. Até onde sabemos, este último não foi testado quanto ao conhecimento das valsas de Strauss. Provavelmente de manhã o cara estava assobiando lá. Strauss nem sabia do que estava assobiando, mas tudo bem. Um efeito colateral interessante foi o relato. Atenção, um efeito colateral interessante foi o relato de uma garota que sonhou que estava em uma rua da China, pois presumiu-se que isso foi influência das palavras em chinês que ela ouviu enquanto dormia. Ok? É assim que se faz o teste. A prova está aí. Não sou eu que estou falando. A prova foi feita na Universidade George Washington. Está aí. O grupo que aprendeu certinho, rapidamente, assim, o grupo que recebeu a informação correta, rapidamente assimilou. O que recebeu errada, demorou. E o que recebeu outra coisa, demorou mais ainda. Ou seja, a prova está aí. Isso aí não precisa falar mais nada. E a questão da menina, eu contei a história no último programa. Quem não viu, veja o último programa da série sobre a questão do dorme-fome. E o teste de controle é isso. Durante a pandemia, ocorreu falácias de todo tipo. Tem um cidadão aí que chegou a ser governador do estado de São Paulo, lá de Santos, um pilantra safado aí. Ele chegou, eu encomendei uma pesquisa que falou que o vírus era o maior ponto de contágio do vírus era em ônibus. Falei, puta que eu pariu, como é que o cara fez essa pesquisa, encomendou uma pesquisa, porque você precisaria de grupos de controle. Um grupo de controle no ônibus com uma pessoa infectada, um grupo que você teria todas as pessoas saudáveis, lembrando que a eclosão desse vírus dava em 14 dias, ou seja, leva-se 14 dias para ver o resultado. Você teria que pôr um grupo dentro do ônibus, um grupo só com uma pessoa doente, para ver se a coisa vai. Um grupo com uma pessoa doente e com máscara, que só que a máscara funcionava. Não, máscara que mostrava na TV. O cara com máscara que filtrava o negócio. E esperar 14 dias para testar. E, aliás, se cada um das pessoas precisariam ter feito o exame para ver se não tinha o vírus, e ainda esperar 14 dias fazendo exame regularmente para ver se nenhuma delas o contraiu de alguma outra forma, para garantir que elas estejam limpas para o teste funcionar. Aí,
põe uma pessoa infectada e vê quantas foram infectadas, se é que alguém foi infectado, e aí, ou seja, isso leva um tempo tremendo. É assim que faz exame. Que um monte de trouxa, não, mas a tecnologia, isso não tem nada a ver com tecnologia, isso tem a ver com organismo. Organismo não é computador. Se fosse assim, a mulher não esperava 9 meses para ter um filho. Ela trepava e no outro dia o moleque já saía pronto. Então vocês precisam parar com isso. E você vê, aí tem todos esses dados. Nós tivemos o caso aqui, como eu falei aqui, do Ramon Vinay, o tenor chileno. Pôs a ópera Carmen, o trecho dele para ele ouvir. Ele criou uma nova estrutura cerebral para trabalhar com essa música sem sotaque, para falar como se fosse um nativo italiano. Funcionou. Tivemos o caso do código Morse, que foi ensinado para cadetes. Código Morse. E o último aqui, como eu falei, dos estudantes da Universidade George Washington que aprenderam chinês durante o sono. Ou seja, a coisa funciona. Mas o que é que acontece? Que as pessoas se pegam tanto a jaleco, tanto uniforme. É aquilo que eu disse. O iluminismo trabalhou uma engenharia social onde a pessoa não acredita naquilo que seus olhos veem. Ela precisa de alguém, uma autoridade, uma suposta autoridade, que chegou, ó, isso que você está falando não é verdade. Você não viu o que você viu. Eu estou dizendo para você, você tem que acreditar em mim porque eu sou autoridade, eu sei mais do que você. Isso que eles criaram. Para quê? Para não ter a transcendência. Isso é um ponto fundamental. Eu, por exemplo, meu caso, esses caras chegam com jaleco, com uniforme, eu tô cagando e andando pro cara. Eu falo, peraí. Devagar com a louça aí. Eu quero ver se o cara sabe das coisas. Como que eu sei se ele é uma autoridade autêntica? Eu respeito a autoridade autêntica, não a autoridade postiça. Eu sei por quê. Quando você conversa com a pessoa tem um argumento sólido, estruturado. Ela não é um palpiteiro. O palpiteiro te apresenta o argumento pela metade. Eu vou dar um exemplo. Voltamos para a pandemia. Durante a pandemia, essas autoridades, por isso que eu sou contra o governo, não gosto de nego falando o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Eu não preciso de gente falando isso. Detesto. Porque essas supostas autoridades, autoridade bosta nenhuma, entre eles o Calcinha que hoje os candidatos nem a síndico de prédio, queimou o filme dele, bonito, com a palhaçada dele. Começaram a dizer, não, temos que achatar a curva, tem que ficar todo mundo em casa, todo mundo trancado em casa, com máscara. E não apareceu nenhum jornalista, isso aí não é jornalista, sou camada de filha da puta também, esse que é lá com o microfone, todo mundo que estava em volta aí com o microfone e não fez a pergunta correta, para mim é filha da puta, não é jornalista. Chegaram lá e ninguém perguntou para ele, cidadão, seguinte, tá todo mundo trancado em casa. Eu lembro disso, tá? Todo mundo trancado em casa, todo mundo cagado e com medo, trancado em casa. O único que saía pra rua era eu. Lá em Santos, só tinha eu andando na rua, sem máscara ainda. Nenhum jornalista, nenhum desses filhas da puta chegou pro cara e perguntou, cidadão, tá todo mundo trancado em casa e o negócio só aumenta. Não tem algo de errado? Algo de errado? Porque na época, eu observava isso. Estava todo mundo trancado em casa. E os caras falavam, aquele que sai na rua com o pé dele. Peraí, mas tá todo mundo cagado e dentro de casa trancado. Tinha nego até dormindo de máscara. Como é que essa porra só aumentava? Das duas, uma. Atenção agora. Ou esse método deles aí não funcionava, era uma puta de uma falácia. Ou a segunda, a informação estava errada para meter medo nas pessoas. Das duas, uma. Repito, ou essa conversa de ficar trancado em casa era uma falácia, ou a informação estava errada. Algum filho da puta perguntou para eles sobre isso? Pro Calcinha? Hein, Calcinha?
Hein, calcinha? Qual que é a sua? Você é um mentiroso? Um safado? Ou tá na profissão errada? E por aqui eu encerro o programa de hoje. E vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, a começar pelos meus livros aqui, A Máquina da Verdade. Olha, esse livro, menino veste azul e menina veste rosa. Pode dar para molecada, que a molecada não participará de parada do orgulho bicha. Se é que isso é para ter orgulho. Se é que é pro cara ter orgulho de dar o rabo, meu. Só no Brasil o cara tem orgulho de dar o cu, meu. Os países aqui não tem jeito. Mas tudo bem. Aí na sequência tem o link do romance A Saga de Kid Winchester, para os adultos, e o curso Fundamentos do Exorcismo, sim. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer a sua contribuição e PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí temos o link de Com Letras de Mateus, do meu álbum de rock, em parceria com o meu amigo Renato Pop, e 2 links fundamentais, o do grupo do Cuesta no Getter e do grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Gente, lembrando, mês que vem iremos a Paranapiacaba. Come together. Dito isso, atenção, Denilson, chamando Denilson, todos os carros. Próximo evento, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, o Espírito do Rio, no sábado, dia 20 de julho de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 20 de junho de 2026, às 18 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, o Espírito do Rio. Sim, do Rio que presta. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!